Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro, segunda semana do tempo comum. Estaremos dando início ao programa Tempo de Recomeçar. O meu nome é Bruno Henriques Araújo, sirvo ao nosso Senhor Jesus Cristo na comunidade Santo Antônio do Canaã, paróquia de Santa Teresa. Hoje estaremos refletindo o Evangelho de Marcos 2, dos versículos 18 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram-lhes perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse evangelho, Jesus ele é questionado, ele é indagado. Por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não? Então Jesus deixa o recado que não era necessário o jejum naquela época, pois o Salvador, o noivo da palavra era Jesus. O Salvador, o Filho de Deus, o Messias, já estava ali com eles. Mas dias virão que será necessário o jejum. E esses dias, e esse dia é hoje. São os dias de hoje, os nossos dias, irmãos. Então, nós temos que entender o verdadeiro sentido do jejum. O jejum ele não pode ter um sentido de uma coisa ruim para nós, um sacrifício, um sofrimento, um sentimento de sofrimento. Não é para isso que o jejum existe para nós cristãos. O jejum ele tem que ser encarado como um sentimento bom, bonito, puro, um sentimento que vem fortalecer a nossa fé, que vem nos conectar, que vem nos deixar mais forte com a nossa fé, com o nosso Deus. Esse é o verdadeiro sentimento do jejum. O jejum não foi feito para, se nós cometermos um pecado e lá jejuar, nós estaremos salvos desse pecado, irmãos. O jejum ele é muito mais do que isso. Ele é um ato que nós estarmos fazendo para fortalecer a nossa fé, mostrar para nós que nós estamos mais fortes na fé. E Jesus também diz no Evangelho dos nossos costumes, como nós temos costumes, manias antigas, até dos nossos antepassados, e nós temos muitas dificuldades em deixar isso para trás, desapegarmos desses velhos costumes, dessas velhas manias que nós temos. Nós temos que abrir o coração para o novo, para o vinho novo que Jesus diz na palavra. Deus, irmãos, nos convida hoje a recebermos o vinho novo de Deus. Mas para isso, nós temos que estar com o nosso reservatório limpo de tudo velho, de todo aquele velho costume que nos prende, não nos deixa te dar um passo a mais, um passo para o novo,
um passo onde queremos fazer mais para a nossa vida religiosa, mais para a nossa comunidade, mais para a nossa vida cristã. Muitas vezes nós escutamos uma palavra em casa, abrimos a palavra, ou na igreja, é lido o Evangelho, entra num ouvido e sai no outro e não fica nada dentro de nós, irmãos. Nós não conseguimos verdadeiramente receber a verdadeira mensagem, o que Jesus quis dizer aqui para nós. Por quê? Porque nós estamos com o coração tão cheio de velhos costumes, de tantas coisas antigas, que nós não estamos preparados para viver o novo. E é necessário que no dia de hoje não deixamos para amanhã. Temos que fazer isso hoje. Jogamos para trás todos os nossos velhos costumes. Tudo que nos prende e não nos deixa caminhar mais próximo de Deus. Que nos dificulta a sermos seres humanos melhores. Que nos prende a queremos dar um passo a mais na nossa vida religiosa. Quantos movimentos nós temos em nossas comunidades. Muitas vezes a gente tem aquela mentalidade, eu já sirvo a esse movimento, eu vou servir a vida inteira. E não vamos nos abrir para os demais movimentos religiosos tão importantes e que estão precisando tanto de discípulos. Nós temos que ser discípulos, irmãos. Cada dia mais levarmos a palavra de Deus. Nós temos irmãos, vizinhos, às vezes dentro de nossas casas, que estão precisando escutar a palavra de Deus. E nós somos chamados a sermos esses discípulos. E para isso, temos que fazer o que a palavra de Deus, o Evangelho de Deus hoje diz para nós. Limparmos, jogarmos para trás todo o velho que nos prende, nos cega, e abrirmos o nosso coração, estarmos limpos para receber o novo vinho. O vinho que Deus quer nos dar hoje é um vinho novo. É coisa que nós ainda não temos em nossa vida. Mas se está faltando espaço, nós temos que liberar espaço. Nos desapegarmos das coisas antigas, das coisas que não conseguimos. Essas são as coisas que estamos nos afastando de Deus. Queridos irmãos, que nós possamos caminhar nessa semana, que Deus possa nos abençoar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.